Pessoal, vamos para a quarta parte da aula. Então a gente está na aula Biologia das plantas daninhas, conhecendo a biologia. Então a gente já viu uma série de coisas interessantes que a planta daninha carrega, que eu tenho certeza que vocês não sabiam. E a partir dessa aula vocês vão ficar sabendo, né, e vão entender o quão é difícil a gente controlar nessas plantas, o porquê dessa dificuldade. Então vamos classificar as plantas daninhas, né, enquanto ao ciclo vegetativo, nesse primeiro momento. Então, as plantas daninhas são classificadas, né, por diversas formas, e uma das formas é dividi-las em relação ao seu ciclo. Então, aquelas plantas que têm um ciclo durante aí um ano agrícola, ela é chamada anual. Aquela que atravessa, né, por mais de 2 anos, 3 anos, é a perene, e aquela que está no meio ali, não é anual nem perene, ela chama de bianual. As plantas perenes, é mais fácil a gente encontrá-las em pastagens, mas também existem plantas perenes na soja, no milho. Então, um exemplo de planta perene aí na soja é o capim amargoso. O capim amargoso, ele é uma planta que tem rizoma e com isso carrega uma reserva que consegue, né, fazer com que essa planta atravesse o período seco. A maioria das plantas daninhas morrem no período seco, falta de chuva. Elas senescem e morrem. E aí mantém um banco de semente que vai dar origem a um novo fluxo. Daquela planta que não morre, ela vai passar por aquele período seco, né? E quando voltar a chover, ela volta a brotar e a germinar e formar novas folhas. Ela precisa de que uma condição de reserva. Então, geralmente, aquelas plantas daninhas que têm reserva, né, seja por rizoma, seja por tubérculos, elas conseguem passar por esse período e aí, né, são perenes. Outro exemplo é a tiririca, que também tem reserva e aí consegue passar por esse período. Então, várias gramíneas, né, várias plantas aí que têm reservas, conseguem passar pelo período seco e aí viram plantas perenes, tá bom? Então, a gente pode classificar as plantas quanto ao ciclo vegetativo, quanto ao habitat, ou, desculpa, o hábito de crescimento e quanto ao habitat, certo? A gente vai discorrer sobre essas classificações. Então, aqui, quanto ao ciclo vegetativo, a gente já falou, né, das perenes. Então, as perenes são divididas em perenes herbáceas simples, perenes herbáceas mais complexas e perenes lenhosas. As perenes herbáceas simples se reproduzem por sementes e podem também reproduzir-se vegetativamente, né, se injuriadas ou cortadas. A gente tem perenes herbáceas mais complexas, se reproduzem por sementes e por mecanismos vegetativos. Aqui, exemplo, aquela grama seda que eu mostrei para vocês. E as lenhosas, né, são plantas cujos caules têm crescimento secundário com incremento anual. Aquela planta lenhosa que vai criando aquele lenho, né, aquela árvore que vai engrossando. Então, a gente tem aqui o fedegoso, ele é considerado o quê? Uma planta perene lenhosa. Esse fedegoso, se você deixar no pasto, também é conhecido como mata-pasto, ele vira uma árvore, né? Aqui uma herbácea mais complexa, que seria esse capim massapé, que é um outro exemplo, e essa perene herbácea simples seria aí a questão dessa Taraxacum officinale, né, que é esse dente de leão. E a tiririca estaria aqui entre herbácea mais complexa, tá, pessoal? Então, essa questão na prática, né, isso não vai mudar muito a vida da gente, mas o livro traz esses termos, né, dessa divisão, dessas plantas. O que a gente tem que entender é o quê? Que a planta daninha, dependendo da forma que ela pode ser mais difícil ou mais fácil o controle. O que a torna ser mais difícil? Aqui ela tem alguns artifícios, né, que deixam ela mais complexa. Então essa daqui, ó, ela é muito difícil de controle, porque ela tem, né, outro mecanismo de propagação além de semente. Então ela carrega com ela uma reserva muito grande, e isso atrapalha
o seu controle. Essa outra aqui, o fedegoso, é uma planta quando está muito grande, ela tem uma copa muito alta, requer o quê? Primeiro o controle mecânico, eu tenho que passar a foice, né, para depois controlar quimicamente, porque imagina a quantidade de produto que eu teria que gastar para conseguir matar essa planta, né? Então, é muito mais difícil o controle de uma planta lenhosa se ela tem uma copa muito alta. Então, a gente, né, continuando com as perenes, você tem as perenes rizomatosas, que é aqui o capim amargoso, né, como a gente já discutiu. Eu não vou ler, pessoal, o texto, depois, quem tiver curiosidade aí, eu vou mandar o slide para vocês. As estoloníferas, de modo geral, as braquiárias, né, são estoloníferas. As tuberosas, no caso aqui é a tiririca, tá? E as lenhosas, né, são as plantas aí que produzem aí um crescimento secundário e vão engrossando o seu caule, certo? Aqui é exemplo, pessoal, de rizoma, que é um capim amargoso. Olha para você ver o rizoma dela e aqui as gemas, né, que vão gerando novos filhos. E se você picotar isso daqui, ó, cada pedacinho vira uma nova planta. Os estolões, então algumas gramíneas produzem estolão. Tá vendo? Ela lança aqui o como, esse como em contato com o solo, ele ramifica ali na gema, forma uma planta e assim sucessivamente. Se você gradear isso aqui, você vai gerar vários filhos, né? Que a grade ela vai picotar e cada pedaço, onde tiver gema, vai ramificar e gerar uma planta nova. Os tubérculos aqui da tiririca, então a tiririca ela produz esses tubérculos, e esses tubérculos, pessoal, pode gerar várias plantas, várias gemas tem aqui dentro, essas gemas vão brotar e dar início a uma nova planta. Então, a tiririca, além de guardar, de reservar energia aqui nesse tubérculo, ele serve também para como meristema que vai gerar novas plantas, certo? E aqui você tem as perenes, né, que são lenhosas. A sapeixa é outro exemplo, além daquele mata-pasto que eu tinha mostrado antes. E aí, pessoal, quanto ao hábito de crescimento, né, classificando ainda as plantas daninhas, a gente tem as plantas daninhas herbáceas, arbustivas, arbóreas, trepadeiras, hemiepífitas, epífitas e parasitas, né? Então você tem aqui epífitas e parasitas, são plantas que precisam de outra planta para sobreviver. Então aquela erva de passarim, ela está entre epífita e parasita. Então o conceito de epífita e parasita é diferente, e hemiepífita também. E a trepadeira. Então a erva de passarim é trepadeira, mas ela encaixa entre o que? Epífita ou parasita. Então, qual que é a diferença de epífita e parasita? A epífita são plantas que crescem sobre outras sem a utilização de fotoassimilados da planta, usada como hospedeira. Já a parasita utiliza o quê? O fotoassimilado. Então, a parasita ela precisa ramificar e atingir o floema da planta que vai ser parasitada. A epífita, geralmente, ela pode atingir o quê? O xilema. E aí só absorve água e sai, e faz a sua fotossíntese, né? E a semiepífita inicia seu desenvolvimento como trepadeira e em desenvolvimento posterior emite sistema radicular. Então ela inicia ali como trepadeira, mas depois ela desenvolve o seu sistema radicular. Então você tem aí uma diversidade, né, de classificações. Como eu disse, na prática não vai mudar muito a vida da gente, né, mas é interessante a gente como agrônomos entender que não é só olhar para a planta daninha, né, e matar aquela planta daninha. É interessante a gente entender que existe coisas por trás, né, que vão nomear aquela planta e vão classificá-las, certo? Então, quanto ao habitat, pessoal, a gente tem as plantas daninhas terrestres, né, que vivem sobre o solo. Algumas se desenvolvem melhor sobre o solo mais fértil. Exemplo aqui, amarantos. E outras, né, sobrevive melhor ou vive melhor em solos menos férteis, solos mais ácidos. Então a gente tem aqui, ó, a sida, que é indicadora de solo ácido, de solo pobre, né, de solo compactado, tá? Então a planta daninha também ela é indicadora. Então você tem aquelas plantas daninhas que são indicadoras de solos férteis, né? E tem aquelas que são indicadoras de solos ácidos e compactados. Então,
amarantos e bedroega geralmente são indicadoras de solos férteis. E já essa cida e esse capim barba de bode, ele não é barba de paca, tá, gente? Esse aqui é outro. Barba de paca é diferente do barba de bode. São indicadores de solos mais ácidos, menos férteis, tá bom? Então existe também essa questão da indicação. Plantas daninhas de baixada, aquelas plantas que preferem um ambiente mais úmido, com solo orgânico. Então a gente tem esse tipo de habitat no qual atrai, né, alguns tipos de plantas daninhas. As aquáticas, então as aquáticas elas vão ser subdivididas aqui em diversas formas, eu não vou entrar nesse detalhe. Então você tem aquáticas marginais, flutuantes, submersas livres, submersas ancoradas e aquáticas emergentes. O que a gente tem que entender é que quem trabalha com açude, com lagoa, tem que se preocupar com essas plantas aquáticas, porque elas podem causar aí problema, né, na questão da sua proliferação, e aí tirar o oxigênio da água, matar os peixes, né, e aí impedir de você ter um uso melhor daquela água. Tem as plantas daninhas, né, de ambientes indiferentes e tem as plantas daninhas parasitas, tá? Então, essas plantas daninhas de ambientes indiferentes vivem tanto dentro como fora da água. Você tem as parasitas, no caso aqui você tem a tal da cuscuta, né, que vivem aí às custas, né, de uma outra planta. Vamos falar agora, pessoal, da agressividade das plantas daninhas, certo? Então, as plantas daninhas possuem elevada capacidade de produção de propágulos. A gente já discutiu sobre isso, né? Então, aqui a gente tem exemplo de capim amargoso, né, que tem uma elevada capacidade de produção de sementes, e essa semente ela pode ser levada pelo vento com facilidade. Ela possui aqui essas plúmulas que proporcionam essa planta a chegar a vários quilômetros de distância pelo vento. E aqui você tem outra que é a buva, né, que também produz muita semente e que tem essa característica de ser levada pelo vento. E além da semente, você tem aí esses propágulos que a gente já discutiu, né, que é bulbos, tubérculos, rizomas e estolões, que estão presentes em algumas plantas de mais difícil controle. Então, exemplo aqui, ó, do amarantos reflexos, né, que produz aí em torno de 120 mil sementes por plantas. Os cíperos, que além de produzir semente, né, produz tubérculos, e esses tubérculos, né, podem germinar, certo? E se você passa uma grade em cima do tubérculo e picota esse tubérculo, cada pedacinho, né, daquele tubérculo, ele pode dar origem aí em torno de 10 novas plantas. Então, a dificuldade de você fazer o controle mecânico, né? A gente tem as plantas que vivem aí em ambientes, mesmo sementes permanecem aí por vários tempos submersas, né? Você tem aqui um exemplo dessa planta aqui, ó, que mesmo ela passando 24 meses aí submersas em água, depois desse tempo, né, ela voltou a germinar novamente, ou após passar pelo trato digestivo do porco ou do boi. Então você tem essa convolvulus, né, que é uma planta daninha, que ela supera ambientes, né, hostis, né? Ela supera aí tanto um aparelho digestivo ou um ambiente anóxico, sem água, por vários anos, né? E aí, mesmo assim, depois ela retoma ainda a sua germinação. Então, a gente tem aqui, ó, questão da profundidade. Então, algumas plantas daninhas, elas podem estar aí a 17 centímetros de profundidade que ela germina. A corda de viola, que a gente falou lá no início, que atrapalha a colheita do milho, ela pode estar a 12 centímetros de profundidade que ela germina, ou seja, fotoblástica negativa, né, não precisa de luz. E você tem aqui, ó, o amendoim bravo, Euphorbia heterófila, que germina até 20 centímetros de profundidade. Essa característica, muitas vezes, é a causa do insucesso dos herbicidas aplicados no solo. Então, aquele pré-emergente que quer atingir aquela semente de planta daninha que está na superfície,
muitas vezes não vai atingir essas sementes que está em profundidade. Muitas vezes não irá atingir, né? E você não vai fazer o controle pelo pré-emergente. Por quê? Essa planta daninha elas têm uma propriedade de germinar a grandes profundidades. E nesse caso, o herbicida que é aplicado e vai ficar naquela camada superior do solo ali, ó, né, como pré-emergente, não vai afetar essas plantas. E aí você tem, né, outros exemplos aqui nessas plantas daninhas que têm alternativos, né, de mecanismo de reprodução. Então a gente já comentou sobre capim amargoso, sobre o sínodo, né, sobre os cíperos, que é a tiririca, grama seda, capim amargoso. Então tem aí esses propágulos vegetativos que, além, né, de auxiliar na sua propagação, serve de reserva, né, de energia para dar suporte para que ela passe para aquele período de seca, né, e não morra e vir de um ano para o outro, né, esteja presente ali na área, tá bom? Então, é bastante importante a gente entender aí, né, a classificação dessas plantas. Característica de agressividade das plantas daninhas em relação à questão da disseminação. Então, algumas plantas daninhas têm facilidade de ser disseminada a longa distância, seja pelo vento, água, homem e máquinas, né? Então, aquela disseminação externa, né, que não depende, né, do vento, ela é chamada auxocora. Aqui um exemplo, você tem um carrapicho de carneiro, esse carrapicho, onde você passa, né, ele encosta em você, e aí você pode transportá-lo a quilômetros de distância, de uma cidade para outra. Né? Quando você chega na sua casa, às vezes, você vai perceber. Então você tem aí vários tipos, né, de plantas que têm espinhos, que têm essa propriedade de ser disseminada externamente, né, porque sem a necessidade do vento, né, pelo próprio homem ele consegue levar ou animais, né, a longa distância. Então as plantas daninhas, pessoal, elas são, né, enquanto ao mecanismo de dispersão e propagação, elas podem ser classificadas aí em autocoria, anemocoria, hidrocoria e zoocoria. Tem a autocoria, aquela dispersão sem ajuda, que eu mostrei aqui agora. Seria essas plantas que têm espinhos. Anemocoria, dispersão pelo vento, né? Hidrocoria, dispersão pela água, e zoocoria, dispersão pelo animal, né? Através do contato com seus corpos ou até ingestão. Então, algumas plantas daninhas, lembra da dormência? Algumas plantas daninhas quebram a dormência quando passa pelo trato digestivo do animal. E aí tem aquela questão de pH, né, dentro do trato digestivo, diferença de pH, aquilo é suficiente para quebrar a dormência, e aí quando o animal defeca, ela está apta a germinar. Bom? Então tem aqui os exemplos, né, de disseminação, que a gente já falou. Tem aquela que se dissemina pelos animais, então um exemplo aqui é o melão de São Caetano, é um exemplo. Grama batatais é outro exemplo, né, que esses animais, passarinhos, herbívoros, né, podem se alimentar e aí propagar. Aqui, né, o capim amargoso, que é disseminado pelo vento. E aqui o dente de leão, né, que também é uma planta, né, bastante conhecida, no qual você vê voando aí a sua semente. Então, pessoal, as plantas daninhas, né, elas possuem rápido desenvolvimento e crescimento inicial, tá? Então, isso é característica da planta daninha. E muitas das vezes elas crescem mais rápido que a cultura de interesse. Tá? Então, o exemplo aqui, ó, essa Braquiária plantagine. Tem grande facilidade para dominar a área quando o controle não é efetuado no momento oportuno. Então, quando você não faz o controle no momento oportuno, se você perder o time, né, você perde a mão, e aí essas plantas daninhas ela tem essa propriedade de rápido crescimento e desenvolvimento. Pessoal, a gente tem aqui um estudo, né, no qual foi feito com 2 pesquisadores nos Estados Unidos, e eles fizeram, né, observações com 107 espécies de plantas daninhas.
E eles pegaram sementes dessas 107 espécies e colocaram em cápsulas porosas e enterraram elas entre 20 a 100 centímetros de profundidade. E de tempos em tempos, de anos em anos, eles tiravam a cápsula do solo, tiravam as sementes e faziam teste de germinação. E eles mostraram que 71 delas estavam viáveis um ano após, né, esse período aí de interrio. Então, das 107, 71, um ano após, estavam viáveis. 68 estavam viáveis após 10 anos. 57 após 20 anos e 44 após 30 anos e 36 após 38 anos, nessas condições. Então, você tem semente aí, né, dessas 107 aí, em torno de 30% ou mais, 33% dessas plantas estavam viáveis mesmo se passado 48 anos, né? Isso é muito difícil. A planta daninha ela é muito rústica. E existem relatos aí com carbono 14, né, que há plantas daninhas aí com mais de 1000 anos de existência, tá? Então você tem aí relatos em que há plantas daninhas viáveis, sementes viáveis, né, com mais de 1000 anos de existência. E essa grande longevidade se deve a quê? A inúmeros e complexos processos de dormência, aquilo que a gente estava comentando. Tá bom? Então a planta daninha, ela é difícil, tá? E aí você tem as plantas daninhas C3, C4 e CAN. Então, lá na fisiologia vegetal, a gente sabe que a planta C4 ela é um pouco mais eficiente em torno, né, do que a C3. Então, a C3 aí, ela tem 75% da eficiência de uma C4. E aquelas CAN, né, que são as cactáceas, o abacaxi, que abrem apenas o estômago à noite. E aí a gente tem plantas daninhas gramíneas, C4, e plantas daninhas, né, que não são gramíneas, ou mesmo sendo gramíneas, podem ser C3. Então, um exemplo, o arroz, ele é gramínea, mas ele é C3, tá? E aí a planta daninha C4, geralmente ela é mais competitiva e ela é mais difícil de controle. Então, das 10 plantas daninhas mais difíceis de controlar no mundo, em torno aí de 70% é C4, porque ela tem uma eficiência maior na questão da fixação de carbono. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui o site do Agrofit, e aqui você pode inserir dados da planta daninha, como nome científico e nome vulgar, e aí, esse site que é do Ministério da Agricultura, se você colocar no Google Agrofit, né, você vai ser direcionado, você consegue ter informações sobre pragas, aqui insetos, doenças e plantas daninhas, informações sobre a molécula química que controla, né, ingrediente ativo que controla essas pragas, os produtos formulados que estão no mercado, produtos técnicos. Então, o Agrofit é um site que possui muita informação, principalmente para se controlar planta daninha. Então, é um site que a gente precisa aprender a mexer, a familiarizar, para buscar nesse banco de dados, né, produtos, moléculas que nos auxiliam a controlar plantas daninhas. Então, pessoal, eu fico por aqui e a gente vê na próxima aula.